Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel e vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. O Caio Castro falou aí, acho que numa entrevista, que ele se incomodava muito com essa cultura de ter que pagar a conta. Só que o que boa parte da mídia está ignorando aí é que na mesma entrevista ele falou: eu vou lá, vou no banheiro e já pago. Ou seja, ele já faz a ação, pagar a conta. E aí, tipo, isso é irrelevante, né? Eu volto ali, nem tem aquele momento de, ó, quem vai pagar a conta. Porém, o que incomoda ele disse, é que a pessoa nem fala nada, não se oferece e tal, né? Então é como se fosse uma cultura, uma obrigação. Eu não sei se ele está se referindo a todos os homens ou simplesmente uma obrigação dele, né, Caio Castro, de pagar a conta em si. Então, novamente, né, eu tenho alertado vocês nesse canal, tomem cuidado com o senso de tribalismo, identidade de grupo, que é quando você separa um mundo em grupo do bem versus o grupo do mal. Sempre recomendo, estudem o material do Edward Bernays, que é o pai aí da propaganda. Você tem o livro Cristalizando a Opinião Pública e o livro Propaganda. Ele é o cara que desenvolveu algumas técnicas de manipulação de massa usando psicologia de grupo. Você também tem o material do Noam Chomsky sobre técnicas de manipulação de massa que você vai ver acontecendo aí na internet, quando a gente usa em algumas campanhas, né? Em ano de eleição é muito comum. Então, isso acontece e é o caminho que essa discussão está tendo aí. O que que eu quero que vocês entendam? Primeiro, eu vou soltar algumas premissas aqui. Eu não vou me estender no porquê delas, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu quero um vídeo curto, objetivo, né? E é uma recomendação para que vocês estudem e não caiam nessas besteiras aí, tá? Não sejam manipulados. Primeiro, homens e mulheres não são iguais. Existem diferenças aí psicológicas da formação do cérebro do homem e da mulher, inclusive, né? Não sei se você sabe, homem, mas um dia você foi meio que uma mulher. O, o padrão aí, quando tá formando o feto, é feminino para todo mundo. Aí depois de um estágio ali de desenvolvimento, né? Começa aí a transição e você vira menino, né? Então essa coisa do gênero aí, aliás, do sexo, é que essa palavra gênero, ela, ela tem alguns anos aí que esse termo foi criado, tá? Eu esqueci o nome do cara que criou ela, então essa distinção de sexo e gênero não é tão antiga assim agora. Dentro de uma abordagem biológica, né, a distinção de macho e fêmea é só o tamanho dos gametas, tá? Que são as células sexuais, sendo que a fêmea tem o gameta maior, o óvulo, e o macho tem o gameta menor, né? Que é o esperma, e também tem aquela diferença cromossômica, né, de X e XY, mas eu não vou entrar nisso agora. O que a gente vai falar aqui é mais no aspecto de, será que existe um comportamento padrão de homem e mulher, né, e tem que ser assim, ou deve ser assim, é obrigação do homem sempre pagar a conta, né, e é a obrigação da mulher, né, nunca pagar, ela tem que esperar o cara pagar. Isso é machismo, isso é cavalheirismo, o que que é isso daí? Então vamos lá. Seguinte, eu já mencionei as técnicas de manipulação de massa, né? Então você vai ver aí que sempre quando esse impulso de tribalismo está acontecendo, gente, a sardinha acaba sendo puxada para um lado. Então, vai ter um lado aí de mulheres que vão querer. Não, o homem tem que ser cavalheiro, tem que pagar a conta, tem que buscar, né? A mulher ela só precisa existir e ir lá, né? Isso é a visão que alguns homens vão ter dessa narrativa. Só que assim, a mulher ela vai gastar muita grana com a parte de maquiagem, tem mulher que gasta 500 pau com cabelo, né? Parece um absurdo. Ainda mais se você for aquele cara que vai naquele barbeiro que quarentinha ali já tá resolvido, né? Ou você mesmo corta sua barba, seu cabelo. Porém, gente, o que eu quero que vocês entendam é duas coisas aqui. A ideia de existir um eu, que é o self, ele que controla suas decisões, que é o criador dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, isso é uma ilusão cognitiva. O seu cérebro cria isso para que seja funcional à sua existência, mas a forma que o seu cérebro interage com a realidade, né? Ou, aliás, a forma que você vê a realidade não é a realidade tal qual ela é. É uma combinação do que está acontecendo ali e do jeito que seu cérebro filtrou isso e
processou ali na sua cabeça para que isso seja funcional. Então, ninguém escolhe os sentimentos, o próprio pensamento. A gente só manifesta, só acontece aqui no nosso corpo. Então, é importante você entender isso para você não ter aquele sentimento de revanchismo, de ódio, de raiva, nem mulher contra homem, homem contra mulher. Outro ponto importante: livre-arbítrio é uma ilusão. Você apenas manifesta o seu comportamento. Pensa que o universo acontece aí, né, de uma maneira. Imagina que ele tende a um certo equilíbrio, a natureza também. Então, assim, você é a manifestação dos seus genes interagindo com os estímulos externos que você recebeu sua vida inteira. Então, assim, você não cria os seus desejos, você não cria os seus pensamentos, você apenas manifesta eles. Então, você não escolheu os seus pais, que logicamente resultaram nos genes que você tem hoje. Você não escolheu as experiências que você teve ao longo da vida que condicionaram que você visse o mundo do jeito que você vê hoje. Então, por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Para você entender o que leva um homem ou uma mulher a ter uma certa visão de mundo e puxar a sardinha para o seu próprio lado, é um resultado disso que ele é involuntário. O que não significa que você vai dar uma passada de pano para comportamento destrutivo, predatório, parasitário. Então entenda isso. O que eu estou fazendo aqui é uma análise descritiva do fenômeno. Não estou falando que ele é bom, mal, certo ou errado. Então vamos lá. Nosso ancestral ele passou por diversos processos biológicos evolutivos, ou seja, como que funciona a seleção natural? Aqueles que possuem um melhor fitness, o que que é fitness em termos de biologia evolutiva aí? Adequação é a pessoa que mais se encaixa no meio e consegue sobreviver e reproduzir apesar do meio ali que ela está inserida. Então, fitness aqui não quer dizer aquela coisa maromba fitness, seria um termo mais ou menos como adequação, o quão adaptável, adequado o organismo vivo está àquele contexto que ele está inserido. Então, quem melhor se adapta, sobrevive, consegue fazer cópia dos próprios genes e vai perpetuando algumas características que favoreceram esse fitness, entendeu? Então, por exemplo, pensa na ideia do pavão brilhante, que é uma característica ali que você pode pensar que ela é até irrelevante em termos de sobrevivência, porque coloca um alvo ali, né, no pavão, as penas. Porém, penas brilhantes são indicadores de saúde, que ele tem tanta saúde ali que o corpo dele pode gastar energia produzindo essas estúpidas penas aí, que em termos de sobrevivência não ajudam tanto. Aí o que acontece? Como tem esse indicador de saúde, as fêmeas acabam preferindo esse padrão de macho, mesmo que seja desvantajoso ali, né, para que ele sobreviva, os pavões ali, pavãos que não tinham essas penas, não tiveram tanto sucesso a se reproduzir quanto aqueles que tinham. Geração após geração, vai criando uma característica que acaba se tornando inata, mas é um resultado de processos biológicos evolutivos que são amorais, não é bom, mal, certo, errado. É o que é. Então, o nosso comportamento, as nossas preferências, né, seja ali de característica física, quanto as comportamentais, o homem paga a conta, a mulher não paga e coisas do tipo, são resultados de processos parecidos. Os homens lá no passado que tinham, né, essa características de prover, de trazer recurso para as fêmeas e protegê-las, não só elas como a tribo, eles foram mais bem-sucedidos em fazer cópias dos próprios genes, então você tem uma hereditabilidade ali dessas características, do que aqueles caras que eles não tinham recurso, que eles precisavam de ajuda ali da tribo, e não se engane, né? A gente tem algum comportamento na natureza que é o, seleção por parentesco, que é quando você ajuda pessoas ali que têm um nível de genes compatíveis com os seus, ou os mesmos ali, né? Tipo um irmão que você tem 50% dos genes, ou um primo que você tenha 20, 25 ali, por exemplo. Então a gente tem isso que chama uma seleção por parentesco, né? Você dá recursos para pessoas da sua família que tem uma conexão aí com seus genes, e você tem um negócio ali na teoria dos jogos que também seria o altruísmo recíproco, que é quando você faz algo, né, para um grupo, para alguém, esperando que você receba algo, né? Então ambos ganham algo com essa interação.
O que você precisa entender é que, além de tudo isso, na dinâmica sexual, a gente vai ter dois caminhos que às vezes podem tornar-se impulsos ali, que as espécies vão manifestar, que são o impulso de espécie de torneio, aquele que 5% dos machos têm acesso a 95% das fêmeas, e o macho ele só contribui com o esperma, ele não cria vínculo com a fêmea, tá? A fêmea, então você vai ver algumas espécies ali que a fêmea sozinha ela consegue dar conta ali da proteção desse filhote, ou às vezes que o grupo meio que acolhe esse filhote ali. Então isso é muito comum nesse tipo de interação. Uma outra interação, né, um outro impulso é os de espécies de vínculo parental, que são impulsos onde cria-se um vínculo aí, né, que eles chamam de pair bonding, né? Ou seja, o casal ali cria um vínculo e começa-se uma família a partir desse vínculo. Então, é uma divisão maior de tarefas. Aí, onde que está a treta que essas pessoas que estão nesse senso de tribalismo não entendem? Humanos estão no meio desses dois impulsos, porque nosso ancestral comum ele se espalhou pelo mundo todo. Então, o que faz a gente gerar uma espécie mais por lado da de torneio normalmente está relacionado à escassez, né? Então, essa espécie de torneio é muita treta, né? Babuíno, chimpanzé, né? Entre outros animais aí. E você tem também o que gera, né, no caso, as espécies de vínculo parental, é quando você está num ambiente que tem um pouco mais de abundância de recursos, né? Isso vai influenciar nisso. E quando o filhote precisa de muito cuidado dos pais, ali tem que ter sempre alguém ali, né? Pensa num bebê humano, é a criatura, acho que uma das mais vulneráveis que a gente vai ter na natureza, né? E em algumas outras espécies, você vê ali, por exemplo, o bebezinho, sei lá, girafa, parece, ou zebra, cai ali, né? Da mãe, o negócio dá, meio dá aquela cambaleada ali, daqui a pouco já sai pulando ali e tal, e beleza, né? Então, isso é involuntário, gente. O nosso ancestral se espalhou por vários locais do mundo, então isso criou-se aí, né, humanos que têm um impulso mais de espécie de torneio e mais de espécie de vínculo parental. Não quer dizer que alguns irão criar um vínculo igual passarinho pro resto da vida. A gente tem aquela coisa de ser monogâmico serial também, né? Você tem um arranjo monogâmico e aí termina, depois você começa outro e aí tem um período de seleção de parceiros ali, tudo isso. Então, toda essa explicação é para você entender, gente, que o cara que paga a conta, ele não é gado, tá? E o cara que não paga a conta não é um imaturo também, tá? Esses são juízos de valor que são criados aí, tá? E nossos conceitos são manifestações psicológicas que servem como um mecanismo de incentivo ou inibição. Então, se você quer entender isso de maneira mais profunda, procura aí, ó, o material do David Buzz. Tem o livro The Evolution of Desire. Você vai ter um monte de estudo, um monte de pesquisa bonitinho ali nas referências, os apêndices do livro. Você tem um curso de biologia evolutiva da Stanford, está de graça aqui no YouTube. Escreve assim, ó, Behavioral Biology, Stanford University. Você vai ter o curso aí de graça para você estudar. Ah, mas eu não sei inglês. Então aprende, cara. Não adianta você ficar reclamando. Só que se você ficar consumindo tanto conteúdo que chega na mídia, você vê os comentários dos homens e das mulheres, cara, você fala, meu, como a galera tá numa fantasia. E você vê no meio da machosfera aí, né? Os comentários dos caras também. É uma. Ambos, né, ironicamente, por mais que eles estejam em polos distintos aí, mas eles têm uma visão romântica da realidade, de ai, amor verdadeiro, amor é um monte de neurotransmissor e hormônio aí. O que você chama de amor é a consequência do seu corpo interagindo com alguns hormônios e neurotransmissores que servem para continuidade genética. E lembra que a natureza funciona num mecanismo de equilíbrio, né? Provavelmente todo o universo, assim, a mesma quantidade de energia negativa é igual a energia positiva aí no universo. Então tende a um equilíbrio, a gente está no meio disso. O problema é que vocês cometem, né, antropocentrismo, que é você colocar o humano como sendo o centro do universo, ou também cometem antropomorfismo, que é atribuir a animais e outras coisas características humanas, e vocês também cometem o que eu chamo de egocentrismo metodológico. Você observa algo ali, né, no sujeito e já atribui ao objeto aí da sua análise como se fosse algo inato. Isso é errado. Então, gente, agora, ó,
pensando de maneira prática sobre a aplicação de pagar a conta ou não. Se você está no ambiente aí que você está flertando com a garota, você quer que ela aumentar as chances de atração por você, quanto menos dor de cabeça e menos. Ó, isso aí, em vez de você gastar dinheiro com curso de sedução, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu já te dei material de estudo, agora eu vou dar uma aplicabilidade prática para você. Em vez de você, se você quer, né, que a garota se sinta atraída por você, interagir com você, isso vale para toda a relação social da sua vida. Interagir com você tem que ser melhor do que não fazer isso. Ah, Mike, mas você está falando o óbvio. Eu sei, porque o óbvio passa despercebido, então é bom reforçá-lo. Se você quer que a garota sinta-se atraída por você, você tem que dar o menos de dor de cabeça possível para ela. Então, a pessoa está cogitando sair para jantar, para fazer qualquer coisa contigo. Isso já está gerando um esforço mental, né? Porque já tem aquela coisa normal que a mulher vai pensar, ai, que roupa eu vou pôr, que maquiagem que eu coloco, ai, não sei o quê, né? E não estou isentando o ônus do homem, que você também vai ter que pensar no que você vai fazer, no que você vai falar, em como você vai se portar, tudo isso. Isso vale para os dois, né? A gente tem comportamentos aí que envolvem também aquela coisa do fitness, que é de como você lidar, né, com o outro ali que você quer atrair. Então, presta atenção. Se você já começa a interação dando dor de cabeça para a mulher, você vai diminuir as chances dela ficar atraída por você. No caso ali do Caio Castro, né? No que ele falou ali de, pô, eu não tenho uma filha, né? Ele já é rico, já é famoso, então para ele pagar uma janta aí num restaurante chique aí que seja, né? Que seja 400 pau a conta do restaurante, para ele não vai pesar tanto, né? É como você pagar um rango aí de R$ 40 para um cara que ganha um salário mínimo, né? Dadas as devidas proporções, né? Mas a questão que incomoda ele foi a obrigação. Só que as nossas obrigações, os nossos conceitos, né, os nossos tabus, os nossos dogmas, são manifestações psicológicas que servem de incentivo ou inibição. Então, elas são geradas a partir desses impulsos biológicos primitivos, né? Então, eles não é uma obrigação fora da nossa mente. A gente cria esse conceito que o certo é fazer isso, o errado é fazer aquilo, só que bom, mal, certo, errado não existe fora da mente, gente. Então, quando vocês me perguntam, Mike, é a obrigação do cara pagar a conta? Não, porque a obrigação não existe fora da mente. Então, vocês têm que entender o contexto do comportamento ali. Outro livro que vai te ajudar nisso, o livro Comporte-se, do Robert Sapolsky. O que acontece de fato? Tem um comportamento dentro, isso é epistemologia, quando você vai estudar ali o conhecimento do negócio. Tem um comportamento que objetivamente, ou seja, independe de opiniões, ele vai ser mais eficaz ou menos eficaz. Então, se você quer aumentar as chances daquela fêmea ficar atraída por você, atraída, de falar, porra, você interagir contigo tem que ser algo que facilita a vida dela, que potencializa a existência dela. Então, às vezes o cara muito famoso e muito rico e muito bonito, o cara já é muito bonito, ele já tem bons genes ali. O cartão de visita dele já é excelente. Ele já é muito famoso, ou seja, já tem status. E ele é rico, ou seja, ele já tá aí, tem muito recurso. A mulher vai falar: Nossa, eu ia buscar o cara em casa, eu pagava tudo pra ele. Tem comentário de mina falando isso. Por quê? Porque ela acha que vale o esforço. O cara já tem fama, ou seja, mulher vai ser muito influenciada pela fama e status do homem, porque tem um negócio que chama um gatilho de pré-seleção. Se ela vê que tem várias fêmeas querendo aquele macho ali, ela vai pensar, pô, esse cara deve ter alguma coisa. Por isso que quando eu falo para vocês, homens aí, tenham amizade com várias mulheres, né? Não interaja com mulher apenas com a intenção de pegar ela. Se acontecer, se tiver interesse, maravilha, né? Mas tenha um círculo social com pessoas distintas, de religiões, etnias distintas, de sexualidade distinta, de gênero distinto. Por quê? Porque aí você aprende um pouquinho com a perspectiva do outro, né, no sentido de entender como que é a visão de mundo deles, e você aumenta as suas chances de conhecer pessoas ali com interesses próximos do seu, de não ser taxado como X ou Y, aquilo, né? Porque você tem um círculo social diverso, isso vai te ajudar, entendeu? Então,
quando uma mulher vê que o cara tá muito ali requisitado, ela às vezes vai falar: Não, eu vou buscar você na sua casa, eu pago o restaurante, pago o motel. Tem mina que vai fazer isso, gente. Outra coisa, quando a mulher vê muito potencial no cara, esse cara não é rico aí, mas ele é um cara que tem, né, nas pesquisas de preferências femininas, aparece muito industrialness, que seria algo que dá para traduzir para o português como engenhosidade, que é a sua capacidade de inventar coisas novas que vão te ajudar a obter recursos, a passar por dificuldades. Então, o que a mulher vai querer do cara é que ele seja um resolvedor de problema. Só que pagar ou não a conta está relacionado a o quão vantajoso vai ser para ela estar ali com você. Se você já é um cara que ela sabe que você é rico, que você é um cara que é muito famoso, que você é um cara muito bonito, ou seja, já tem várias coisas ali que ela busca. A mulher vai ter menos relutância de oferecer para dividir a conta ou querer pagar a conta até para você. Por quê? Porque a sua presença ali com ela é vista como um privilégio, como eu vi muitas minas falando ali, porra, se fosse o Caio Castro, eu não ligava de pagar em nada. E aí eu vi outras mulheres falando, nossa, vocês se contentam com migalhas de homens. Não, cara, não é migalha, porque ser um cara como o Caio Castro aqui é difícil, é escasso. Ele não é um homem comum, ele tem uma posição de destaque, né? Tanto de beleza, quanto de status, quanto de grana. Pensa, por exemplo, no Henry Cavill, por exemplo. Imagina a possibilidade de uma mina aí muito gata. Pensa numa mina modelo aí, que você daria o 10/10 aí que seja. Né? Só que ela não é famosa, ela é uma modelo de Instagram, aí que seja, né? Modelo de Instagram. E aí ela tem a chance de sair com o Henry Cavill. Cara, provavelmente a mina ia lá buscar o cara, entendeu? Ela alugaria um carro pra ir lá buscar o cara, pra ter um storyzinho ali no Instagram dela com o Henry Cavill, porque ia explodir de seguidor. O fato, vocês conseguem entender isso, gente, que o quão a sua existência potencializa o grupo automaticamente faz com que as outras pessoas se sintam privilegiadas de interagir com você. Então, e isso que os caras têm dificuldade de entender, né? Eles pensam assim, bom, mas é direitos iguais, cara. Isso aí é um cope do feminismo. Por quê? Porque muitos dos comportamentos que vocês veem aí, né? Primeiro que eu já falei para vocês que direitos, como assim, qualquer outro conceito não existe fora da nossa mente. O que acontece na prática são três coisas. Relações entre organismos vivos vão ser predatórias, um organismo consumindo outro como recurso. Parasitária, haha, quando um organismo consome o outro de maneira lenta, ou mutualistas, quando há uma troca. Às vezes, cara, o cara ali, ele só quer sexo. A verdade é essa. A maioria dos caras que estão saindo com aquela mina, ele quer sexo. Independente de ser casual ou num relacionamento. Por quê? Porque o sexo é a maneira que a nossa espécie faz cópias dos próprios genes. Mas a mulher também, às vezes, só quer sexo. Sim, só que o ônus do sexo para a mulher é muito maior, porque uma vez grávida, ela fica extremamente vulnerável. Então, quando tá no impulso de espécie de torneio, a fêmea, tipo, ela só quer o esperma daquele macho. Só que a gente, por mais que a gente possa atuar nesse impulso de espécie de torneio, um bebê humano necessita de muito cuidado e esforço. Então, assim, se a mulher apenas recebe o esperma desse macho, ela está extremamente vulnerável para continuar a existência dela, porque agora ela tem um outro ser vivo consumindo o recurso dela e ela vai ter menos tempo para ela, né, por ela mesma conseguir ali a obtenção de recursos. Então, olha o quanto eu falei, quantas coisas eu abordei de maneira extremamente superficial aqui, só para responder a pergunta se é obrigação ou não do cara pagar a conta. Então, vocês percebem que muitas dessas perguntas aí na internet que causam briga são perguntas, desculpa, mas desculpa não, porque eu tô certo nisso. São perguntas burras, no sentido de burrice igual a uma maneira ineficaz de obter o resultado que você quer. Quando eu falar burrice aqui nesse canal, é isso, ó. É quando você quer potencializar a sua existência e acaba potencializando a sua extinção. Então, se você quer entender algo, você vai estar sendo burro, ou seja, ineficaz no seu método aí, se você não entender esse algo aí, se você não buscar, né, maneiras objetivas de compreensão.
né? Então, quando você fica só na opinião, no senso comum, que às vezes o senso comum ele tem uma intuição correta ali, mas muitas vezes a impressão que a gente tem da realidade está equivocada. Esse é o tipo de assunto, né? Agora, para o outro lado ali, se você. Isso acontece muito entre homens. Ô, cara, vamos dar um rolê. Puta, eu tô sem grana. Não, cara, relaxa, eu pago. Por quê? Porque você quer a companhia daquele cara ali. Então, percebe, de novo, o fato do cara estar ali com você já vale, né? Tanto que você não liga de pagar o rolê pro cara. Isso acontece muito entre homens. Não sei se com vocês, mulheres, vocês fazem muito disso também. Mas o homem faz direto. Não, cara, eu tô sem grana. Não, mas eu quero que você vá comigo. Porque a companhia daquele cara potencializa a sua existência. É isso que vocês não entendem. Você quer ter um círculo social maior, saudável? Primeiro, você tem que filtrar os predadores e parasitas da sua vida, prestar atenção ali, e a sua existência precisa servi-los. Você tem que oferecer algo que o grupo precisa, entende? O grupo que você está inserido aí. Então, o erro dos caras aí é o cara pensar, então eu só queria sexo casual, então é só eu pagar a conta que a menina vai transar comigo. E aí o que acontece? A interação não é genuína porque o cara tá sempre no futuro. Se vocês aprendessem a meditar, a ficar no presente, você ia aumentar consideravelmente, né, o sucesso de você nas interações aí sexuais ou interações sociais no geral. Mas o cara tá sempre no futuro. Não vê a hora de acabar aquele jantar, porque ele acha que ele vai levar a menina aí pro motel ou vai transar com ela no carro ou coisa do tipo. E aí a menina se sente desconfortável porque o cara não tá no presente. O cara passa aquela insegurança. Ah, esse cara, ele vai pagar a conta aqui e vai querer me comer depois, mas pô, não rolou, não teve aquela conexão. E homens, muitas vezes, ó, é sempre o extremo. Se a menina se oferecer para pagar a conta, ou ela não tem nada de atração por ti, então ela tá te tratando ali como se fosse o parceiro, o brother, amigo dela. Isso é uma menina que não tá naquele impulso mais parasita, né? E isso é um indicador ruim, inclusive, quer dizer que ela quer se livrar logo de qualquer tipo de obrigação que possa ser que você imagina que ela tenha contigo, né? De novo, já falei que isso não é bom, mal, certo, errado, eu tô descrevendo. Ou então, se a menina quer pagar ou oferecer aí pra rachar coisa pra você, ou ela tá muito atraída por ti a ponto de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa que as outras minas não fazem, então é mais raro a mina se oferecer pra pagar e tal. Tem mina que vai querer pagar até um motel, ou se oferecer para fazer isso. Por quê? Porque ela quer que aquela interação entre vocês continue. Como que você sabe a diferença? Estando no presente, fazendo com que interagir com você seja algo único, que potencializa a existência da pessoa. Uma conversa que seja uma conexão real, você fazer a pessoa rir, entendeu? Ela criar várias emoções distintas nesse tipo de interação. Então vai muito além de pagar ou não a conta, entende, gente? Agora, o que você tem que tomar cuidado, homem, é que existe um certo gatilho de veneração que é muito comum entre caras incels, os caras que consomem OnlyFans, Privacy, Cam Girl, essas coisas. O cara trata a mulher como se fosse a deusa intocado. Isso vai te tornar, nos olhos dessa mulher, um cara repulsivo em termos de parceiro sexual. Ela vai interagir com você, óbvio, porque você dá recurso de graça para ela. Entende? Os caras que assim paga comida para as meninas, vai buscar ela, e é capaz de você pagar para a menina ir num lugar, numa balada, ela ficar contra o cara ali e ainda perguntar no final se você vai levá-la para casa, entendeu? Ou ir embora com o cara ali. Isso também acontece, então vocês têm que tomar cuidado com isso. Seja claro com as suas intenções, entendeu? Não condicione a sua interação aí com a fêmea só pensando no único cenário na qual ela irá ficar atraída por você. Às vezes ela não vai e tá tudo bem. Vocês se frustram porque vocês condicionam a realidade a um modelo que você idealizou ali e só quer que aquele modelo seja o real. E nem sempre as coisas acontecem da maneira exata que a gente gostaria que acontecesse. Inclusive, ouso dizer que na maioria das vezes não acontece assim. E vocês, mulheres, né? Quanto mais destacado for o cara, quanto maior for a qualidade de vida desse cara, né? Mais mulheres vão estar dispostas ali, né, a estar com esse cara. Então, assim. Se você fizer muito joguinho, tal, cara, o cara vai trocar você por uma outra menina que
dá menos esforço e trabalho. Quando a interação é genuína, gente, né? E não estou falando genuína no sentido de atração genuína versus atração negociada. Já refutei essa falácia aí da internet. Eu estou falando genuína no sentido assim de as coisas acontecem de maneira natural e espontânea. Você não precisa, esse esforço, como é difícil atrair alguém. Não, não é difícil, cara. Não existe pessoa fácil ou pessoa difícil. Existe pessoa interessada. Então, quando você está numa relação aí, né, uma interação que ela é genuína, você não faz esforço, as coisas fluem, você não vê o tempo passar e você sente um privilegiado por ser quem você é e estar onde você está. Qual foi a última vez que você se sentiu assim em alguma interação, ó? Deixa aqui nos comentários, ó. Você quer se aprofundar nisso? Dá uma olhada na playlist Neosimplismo, na playlist Macho e Fêmea. Quer ler sobre isso? Ó, o meu livro tá no banner do canal, tá? Eu costumo deixar na descrição dos vídeos também. Quer ser meu aluno, quer ter uma consultoria direta comigo? O link do meu curso que vai te dar acesso a vitalício tá também no link da descrição desse vídeo, tá? E seguinte, gente, a maioria do meu conteúdo aqui é de graça. Mas por que o meu livro custa dinheiro, o meu curso custa dinheiro? Porque eu preciso valorizar o meu tempo. Então, se você quiser, você consegue aprender tudo que eu ensino sozinho. Consegue, tá? Você só vai ter que parar um tempo e estudar. Agora, se você não consegue fazer isso sozinho, eu posso te ajudar nesse sentido, tá? A função desse canal é isso, né? É oferecer algo de valor aí para vocês. A gente faz essa troca mutualista aqui, tá bom? Um beijo do trouxa.